gente sabe que também, assim, o que mais criticam na católica, né, é em relação às imagens, né? Mas rola essa... O que justifica? Sabe, pastor, lá que o senhor que teve lá com a rapaziada mais de perto, o que justifica lá a adoração? A gente tá até para trazer um padre aqui, né, Biga? Pra gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente quer... existe, né? Ele se baseia em alguma coisa teológica que eu não sei também o que é. Você sabe de alguma coisa em relação a isso, pastor? Então, eu nunca conversei sobre esse tema na PUC. Eu nunca conversei. Eu já devo ter ouvido algumas coisas ou outras. Eu acho que talvez seja importante vocês trazerem alguém de lá para entender um pouco. Isso aí, Isso é importante. Eu poderia dizer assim, que eles arriscam muito, porque muito provavelmente o que ele vai dizer aqui é que eles não adoram imagens. Isso. São ícones, são referências, né? São artes que são colocadas no interior da igreja para que o crente, ao chegar, né, tenha a sua fé aquecida. Eu, na minha opinião, eu acho que isso é um risco. Né? Calvino, lá nas Institutas, ele pontua muito bem esse risco, e eu concordo com Calvino nas Institutas. Mas eu acho que seria interessante a gente ouvir a opinião dele, de quem está lá dentro, para a gente até entender e ver se há algum sentido nisso. Eu acho muito arriscado. Então, você vai ver, popularmente falando, acabam orando para imagens, adorando, e eu acho que isso é um erro completamente proibido na Escritura. A Escritura é muito clara, não fazer imagens. Então, e eu acho que a idolatria tem um tema que não é só católico, viu? Ele é um tema para todos nós. Sim. Eu acho que está mais visível... Ainda mais hoje, né? Exatamente. Está visível na Igreja Católica, que você tem essas imagens. Você pode compreender, não, a partir das próprias... da obra de arte, mas eu acho que é um risco muito grande. Eu, na minha opinião, eu acho um erro. Minha opinião. Mas eu prefiro ouvir para entender. Mas eu considero um erro. Agora, eu preciso enxergar qual é o meu erro na idolatria. Porque, gente, a idolatria é um problema bíblico de Gênesis a Apocalipse. O que precipitou Israel, por exemplo, nos 2 grandes exílios, o exílio assírio e babilônico, foi o problema da idolatria. Nós sempre, em toda a nossa caminhada como povo de Deus, eu vou colocar aqui porque eu sou um filho de Abraão pela fé, todos nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus, né? Toda a caminhada do nosso povo se deu marcada, eu diria, pelo problema da idolatria. O que precipitou o povo de Israel nos grandes exílios assírio e babilônico foi o problema dos poste-ídolos, de Baal, de Aserá. Quer dizer, nós sempre incorremos neste mesmo erro. A Bíblia é muito clara. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Adorarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo... Os israelitas oram todos os dias o Shema, que é essa oração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus Cristo citou o Shema. Quando aquele doutor da lei perguntou qual é o maior dos mandamentos. E Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Você veja que o problema da idolatria é um problema do homem. O próprio Calvino, nas Institutas, ele diz assim, a imaginação do homem é uma fábrica de ídolos. A gente constrói idolatrias. O nosso problema humano é a idolatria. Então, o que a gente tem que fazer como cristãos é evitar o risco. Eu acho que o catolicismo acaba incorrendo em muitos erros porque não conseguiu evitar essa proximidade com a idolatria. Nós, evangélicos, nós também incorremos em erros e nós temos que tomar um cuidado muito grande com a idolatria. Muito grande, porque qualquer coisa que arranca Deus do primeiro lugar da sua vida te faz um idólatra. Então não é um problema só católico, é um problema evangélico. A gente tem que entender que o Deus que Cristo confrontou, por exemplo, foi Mamon. E hoje nós temos um problema sério na teologia dentro da igreja evangélica. Eu creio na prosperidade, creio, não tenho problema nenhum. Mas eu acho que como ela é utilizada às vezes na igreja, como ela é pregada no interior das igrejas, você acaba colocando Mamon no primeiro lugar da nossa adoração. É como se nós fôssemos para a igreja porque nós quiséssemos isso. Então, esse é um problema também no interior da nossa igreja. Não é só olhar para o vizinho, é olhar para a nossa idolatria. Eu costumo dizer uma outra coisa. Eu digo assim, quando você vai à Escritura, quando você quer ouvir Deus, perceba quais são as suas incoerências. Então, quando eu ouço lá em Mateus 23,
Jesus dizendo assim, hipócritas. Hipócritas, raça de víboras foi João Batista, né? Isso. Hipócritas, né? Ele condenando a religiosidade dos fariseus, dos líderes da religião de seu tempo. Eu entro na Bíblia e pergunto assim, quais são as minhas hipocrisias? Quais são as minhas hipocrisias? Quais são as minhas idolatrias? Quais são os meus assassínios? Quais são os meus adultérios? Quais são as minhas paixões carnais? Eu preciso entrar na Escritura sim, senão eu sempre vou coer o mosquito e engolir o camelo. Eu sempre vou retirar a trave do outro. Desculpa, eu vou retirar o cisco do outro e não me incomodar com a minha própria trave.